retornando no nosso rápido intervalo, com a já famosa colinha, a materialização de tudo aquilo que os nossos amigos espirituais gentilmente fazem chegar até nós. Todo esse período que nós estamos aqui, às terças-feiras, fazendo os estudos de forma online, eles têm a delicadeza e a gentileza de sempre nos fornecer um farto material para pesquisa, onde fazemos um resumo e colocamos aquilo que seria naquele momento mais importante. O material todo é vasto, extremamente importante. Quem acaba dando trabalho a ele somos nós encarnados, mas gratidão a esses amigos por esse período todo que nos assiste com este farto material. Após este vídeo, a Magneide fará suas observações, orações, encerrará a noite, e após isso o espaço estará democraticamente aberto para que cada um possa postar o seu entendimento, uma observação, algum caos, alguma vivência, enfim, o espaço estará democraticamente aberto para que cada um possa postar aquilo que achar melhor. Essa pergunta é muito interessante, né? Então, já vamos dar início. A pergunta 678 nos fala o seguinte: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? Com todo respeito à pergunta feita na época, mas essa pergunta dá a impressão que estamos procurando um lugar que não precisemos trabalhar, né? Mas, como ele já responde, quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Então, sempre vamos ter a necessidade do trabalho, né? Lembrando que tudo está em constante aperfeiçoamento nos mundos inferiores e superiores. A máquina não para um só instante. Devemos sempre pensar em como trabalhar melhor. Hoje, no nosso plano, o mais sempre vem à frente do melhor. Um mentor, fugir do trabalho é isentar-se dos meios pelos quais vêm os ensinamentos espirituais. Trabalhar é viver. Tudo no mundo se agita em se formando belezas imortais. Lindo. Desde os primórdios, o trabalho sempre existiu, como a caça, plantar, se abrigar, vestir, sobreviver, como em muitas... Perdão, senhores. Senhores e senhoras, hoje com muitas diferenças, temos as mesmas preocupações de antes, e às vezes até um pouco mais de preocupação, que vão surgindo em nossa caminhada evolutiva, como auxiliar ao próximo, atividades sem fins lucrativos, como os médicos que atendem pessoas sem condições de pagar, como o nosso tão querido Adolfo Bezerra de Menezes fez durante a sua permanência neste plano. E quantas vezes não se sentiu melhor do que muitos que cobravam e não achavam felicidade em nada? O nosso querido Bezerra de Menezes. A simplicidade da vida nos traz descobertas maravilhosas e para isso precisamos de recursos materiais. Nós estamos num plano onde há necessidade do trabalho, tá? Do trabalho material. Muitas vezes ele acaba sendo superior ao outro trabalho, até para que tenhamos condições de exercer o outro trabalho, né? Ajudar ao próximo, né? Isso aí sempre teremos, mas em algumas situações temos que fazer o recurso material para poder atender ao próximo de uma melhor forma. Isso não quer dizer que só tenhamos que atendê-los de forma material. Um ombro, um ouvido, uma palavra, funciona muito bem. Miramês, a lida para a humanidade é de acordo com as suas necessidades de despertamento. Nos mundos superiores, certamente que o labor é relativo às suas necessidades. O trabalho obedece ao progresso das criaturas de Deus. E mesmo que o queira, o espírito jamais deixará de trabalhar. Até os seus corpos, em todas as faixas que lhe competem existir, estão em pleno movimento, clarificando cada vez mais o roteiro do seu Senhor, que é a alma
que os ocupa. Miramês com a sua sabedoria. Muito interessante esta parte dos estudos. Sempre falamos, o espírito foi criado simples e ignorante. Uma verdade incontestável. E outra é que uma outra que torna inegável e inegociável que nós necessitamos do trabalho e das vidas sucessivas para o despertar e para o viver melhor. Notamos em alguns filmes antigos, principalmente aqueles que remetem a um passado primitivo, uma certa lentidão, mas nunca uma paralisação, que nos tempos futuros uma rapidez indescritível deverá ser o que vai nos nortear. Então, quando a gente volta, sempre parece que o homem primitivo andava mais devagar e tal, como se estivesse aprendendo a andar em duas pernas, né? Mas, com o passar do tempo, você vê que o mundo vai ficando mais agitado. Quando éramos criança, não tínhamos aquele filme, Os Jetsons, que tinha a sua empregada que era um robô, morava num apartamento que ficava numa casa como se ela estivesse flutuando no ar, ela não estava presa ao solo, ia se trabalhar com uma nave, tipo um disco voador. Os professores tinham, todos os alunos nas aulas, os professores faziam as aulas com computadores, né? Isso no nosso tempo de criança, que faz um bocado de tempo, há 55 anos atrás, né? Vou fazer 60, mas nessa época de ver esses desenhos, a gente achava, nossa, olha como tudo vai ser moderno. Hoje já temos, com o desenvolvimento do trabalho lá do passado, chegando até hoje, já tem indústrias desenvolvendo os automóveis voadores, que são uma espécie de um transporte rápido, né? Quase que individual, seria um carro voador, mais ou menos isso que a tecnologia está levando a desenvolver, né? Enfim, e lá atrás, na pré-história, nós estávamos preocupados em sobreviver. Com o tempo, fomos evoluindo. Só a sobrevivência já não fazia parte do nosso dia a dia. Aí aprendemos a caçar, aprendemos a plantar, a construir casas, a falar, se comunicar, a escrita, tudo ao seu tempo. A tecnologia foi vindo lá atrás com a energia elétrica, o telefone, que graças à invenção do telefone lá atrás, hoje temos um pequeno aparelho chamado celular, onde nos conectamos, onde nós estamos conectados às nossas noites de estudos. Então, o trabalho sempre esteve presente. Conforme nós formos evoluindo, o trabalho material será menos necessário. As nossas necessidades materiais irão diminuir. Aí o nosso trabalho será mais dedicado, com certeza, ao próximo, a outro tipo de evolução. Então, o tempo nos dirá como será essa passagem, como é que nós vamos atingir esse ponto mais evoluído, onde não será tão necessário o trabalho material, que hoje é essencial para a nossa sobrevivência. Bom, vamos lá, segue o jogo. Achei um parágrafo que expressa exatamente isso. Quanto mais inferior o espírito, mais lentos são os seus movimentos. Quanto mais evolui, mais acelerado o seu dinamismo, buscando a harmonia com o tempo que estamos vivenciando. Um sábio, o que não observamos com os sentidos físicos é o que se expressa com mais velocidade na sua intimidade. Vejamos bem, o éter cósmico, esse hálito de Deus, como podemos chamá-lo, essa luz cósmica cuja velocidade ainda não pode ser medida por ultrapassar o próprio pensamento dos espíritos, por ser o pensamento de Deus que a tudo interpenetra, e que ele mesmo criou por amor. Esse fluido divino é o amor do Todo-Poderoso, que tem o poder de se transformar pela força que lhe emprestam os sentimentos, e que é o trabalho dos agentes do Senhor, na transformação dessas bênçãos, criando mundos e sóis,
como sendo os co-criadores das belezas do universo. Contudo, somente Deus dirige tudo com sabedoria, porque a harmonia total está nele e somente nele. Um texto só poderia haver de um sábio. Amigos, não fomos criados para o nada. Então, trabalhemos com afinco e dedicação. Deus nos deu o dom que serve para a vida material e espiritual, o pensamento. Sabendo conduzi-los, somos capazes de efeitos inacreditáveis, tanto para o bem quanto para o mal. Não esqueçamos nunca disso. Ele nos deu a inteligência e com ela o livre-arbítrio. Então, o bom uso ou mau uso depende sempre das nossas atitudes. Por isso que este mundo é de prova e expiação. Nós temos que nos desenvolver para a evolução, para a nossa transformação, para este mundo ser de regeneração. Um aviso, não obstante, nos mundos inferiores, onde as provas são duras para as almas, o trabalho é mais grosseiro, mas deve ser encarado como um dever. E se fôssemos capazes, existem instâncias divinas em que os espíritos suprem todas as suas necessidades pela força do pensamento. E Jesus deu prova disso, multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho, e simplesmente com um toque de suas mãos, curando os enfermos. Quando ele aciona seu verbo, levanta os caídos e fazia voltar as almas aos corpos. Propaganda. Vamos tentar pular aqui. Tecnologia é bom, mas às vezes dá uns perrengues aqui, né? Ixi, agora entrou uma outra propaganda, pior do que a anterior. Vamos baixar o volume aqui para não atrapalhar. Aí depois voltamos com a música. Quais deveriam ser os nossos pensamentos? O espaço fica aberto para que cada um coloque as suas necessidades nos tempos que vivemos. Isso soa como um poema, né? Discutir sobre quem está certo é perda de tempo. Dentro do tempo que nos chama compreensão, trocar ideias com carinho é função da alma que deseja elevar-se acima da ignorância. Voltou, vamos voltar aqui. Vai chegar um tempo, meus amigos, que discutir quem está certo ou quem está errado é perda de tempo. O bem e o mal é indiscutível. Certo e errado sempre vai ser ponto de vista. Isso funciona para que aprendamos a respeitar ao próximo. Isso é o início do respeito ao próximo. Cada um é um mundo, cada um é um ser individual. Então, o certo e o errado em muitas situações é óbvio que tem coisas que são indiscutíveis, mas determinadas situações, o certo e o errado depende do ponto de vista. E qual deve ser o nosso? Respeitar a opinião daquele que chamamos de irmão, não é? Que está ao nosso lado. Todos nós temos o livre-arbítrio para ter as nossas opiniões e as nossas discussões e respeitar ao próximo. A alma que deseja... Me perdi aqui, peraí que já estou voltando. Bom, meus amigos, vamos resumir tudo em um único pensamento. O trabalho é Deus nos chamando a servir. Fim. Ficou meio aqui atrapalhado no finalzinho, mas a mensagem desta questão 678 é fundamental. O trabalho é Deus nos chamando a servir. Tenhamos isso em nossa mente, né? Sabendo que o nosso livre-arbítrio deve funcionar e respeitando o livre-arbítrio do nosso irmão e sempre ter a ideia que o trabalho é Deus nos chamando a servir, tanto o trabalho material quanto ao trabalho espiritual. Bom, meus amigos, agora, como voltamos à normalidade, nós teremos o nosso novo encontro será em dezembro.
dia 10 de dezembro. E provavelmente o último trabalho de estudos do ano será no dia 17 de dezembro, fechando o ano de trabalho. Olha, já dezembro, fechando o ano com o trabalho da nossa querida Bárbara, com o livro Desobsessão, de André Luiz. Então, meus amigos, foi um prazer inenarrável tê-los novamente em meu lar. Agradeço de coração a oportunidade que me deram de adentrar aos seus lares. Agora nos veremos nessa nova jornada de estudos em 10 de dezembro. Até lá, fica um beijo no coração de todos. Tchau, obrigado.